Boa tarde, companheiros e companheiras. Nós estamos desenvolvendo o curso de formação sindical da CNTU, mas eu queria chamar a atenção que, além de estarmos desenvolvendo em Belém do Pará, ou seja, uma cidade que foi querida por nós há vários anos atrás, que eles quiserem fazer, esse curso está se realizando junto com um evento que o Sindicato dos Mecanistas do Estado está realizando. O que demonstra para mim, e eu quero transmitir isso para vocês, é uma alegria de ver uma tática correta a ser desenvolvida. Qual é a tática? A qualificação, a formação, o curso de formação sindical, mas, sobretudo, a capacidade de ação das entidades que se congregam na CNTU, que é o grande diferencial da experiência da CNTU. Ela diz que veio não à base de leguleiros, mas diz que veio atendendo a necessidades, a reivindicações, a posições dos associados, dos filiados. Então, eu acredito que é um curso que terá importância, tem importância e terá importância. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre movimento sindical hoje no Brasil em geral. Para isso, eu queria chamar a atenção de vocês para um fenômeno que é negativo e que tem um peso muito grande, que é como resultante de 20, 25 anos de neoliberalismo desbragado no mundo inteiro, é o esvaziamento, a evacuação, usando a palavra mais apropriada, do próprio conceito de trabalho na preocupação dos formuladores, acadêmicos, jornalistas, professores. A ideia mesma de trabalho, ela foi, como se diz, desconstruída ao longo desses 20, 25 anos. A coisa chega a um ponto tão caricato que há um professor norte-americano, um velhinho, chamado John igual eu, Warmack. É um decano das ciências sociais norte-americanas, e ele conta a seguinte história. Ele foi no departamento onde ele ensina e foi à biblioteca, nada de informática, a biblioteca, foi à biblioteca e ele pediu obras a respeito de trabalho, obras recentes sobre trabalho, 10, 15. Aí ele pediu sexologia, sexo, diversidade sexual, diversidade de gênero, esse tema, 2.000 obras. Aí ele disse, olha que absurdo, sobre sexualidade, opções sexuais, diferenças, 2.000 obras. Sobre o trabalho, 10 obras. Eu não sei se os números foram esses, mas essa é a história. Aí ele pergunta, se a humanidade, vocês me permitam porque eu vou falar em inglês, tá? Se a humanidade parar de fuder, ela dura quanto tempo ainda? 30 anos. Porque é a idade média de uma geração. Então a humanidade para de fuder hoje e ainda dura, eu estou falando em inglês, então ainda dura 30 anos. Agora a humanidade para de trabalhar. Quanto ela dura? Nem isso. No dia seguinte de uma greve geral mundial universal, a humanidade se desconstrói. Ela vira tribo outra vez. E ele diz, olha que absurdo. O problema fundamental, a questão fundamental, a coisa que fundamenta a sociedade, que é o trabalho humano, ela é pouco reconhecida hoje. E a sexualidade, que embora prazerosa, é um atributo secundário, ele decorre dele, ela é completamente atraente. Esse efeito do esvaziamento,
da categoria trabalho, nas ciências sociais, na investigação, na medicina, na engenharia, nos diversos ramos do saber humano, ele tem uma implicação muito séria, que é o distrato da função sindical. Se o trabalho é desqualificado, tu imagina a defesa de quem trabalha. E imagine a organicidade, as organizações em defesa de quem trabalha. Então, nós enfrentamos hoje, especificamente, um fato que nós não podemos subestimar, que o movimento sindical não é só que é mal visto, ele é não visto. Ele é esvaziado, ele é evacuado da preocupação. Não é mais naquela época, quando nós fizemos a primeira greve de funcionário público de São Paulo, depois da ditadura militar, foi uma greve dos funcionários do Zoológico de São Paulo. Um dia de greve, morre o diabo de uma capivara. O Diário Popular bota uma manchete enorme: greve cruel mata capivara. Nós não estamos nessa situação mais em que a mídia nos hostiliza de maneira aberta. Nós estamos numa situação em que a mídia nos hostiliza pelo mutismo, pelo ocultamento, pela não compreensão do nosso papel. E quando ele é mencionado negativamente. Então, nós precisamos, o nosso movimento, na formação, compreender esse fato. Ou seja, nós enfrentamos uma situação desequilibrada. Zaida, eu fui criado em Minas. E na minha cidadezinha, o campo de futebol tinha um desequilíbrio de um gol para outro de 1 metro. Ele era assim, inclinado, 1 metro. A gente, sabendo desse truque, desse segredo, o Tombense Futebol Clube ganhava todas, porque a gente montava a estratégia do jogo se íamos ganhar o primeiro tempo ou o segundo, dependendo da inclinação. Eu tenho um primo chamado Laerte, e ele foi eleito prefeito de Tombos. Grande vitória, uma votação esmagadora, de 1.500 votos, aquelas coisas. E o Laerte, meu primo, a primeira obra que ele fez foi nivelar o campo. Ele nivelou o campo. A hora que nivelou o campo, o Tombense perdeu o grande truque estratégico, que era o desequilíbrio. Ele passou a ser chamado Laerte Jacaba, nunca mais foi convidado para visitar uma casa. Virou um répro. Um répro, não posso falar naquela doença antiga, porque é discriminatória, mas então vou falar répro. Virou um animal vadio. A situação do movimento sindical, ela é intrinsecamente a situação do campo de futebol do Tombense antes do Laerte. Nós julgamos num campo desequilibrado. E o dirigente sindical que não partir na sua prática, na sua análise, na sua ação dessa constatação, ele cometerá vários e sucessivos erros. Nós escolhemos o lado de baixo do campo de futebol. Nós julgamos contra a lei da gravidade. Qual é a lei da gravidade? O costumeiro do capitalismo. A exploração, a concentração, a discriminação, todos os âmbitos que a gente for elencando aí. Nós escolhemos, na nossa prática, e ao mesmo tempo, na nossa representação, nós escolhemos lá de baixo do campo. Então nós temos na nossa formação de partir desse conhecimento, dessa situação. Então, no que o dominante erra,
ele consegue passar para uma parte do dominado a responsabilidade do erro. Exemplo, crise mundial. Quem desencadeou essa crise? Financeirista, bursátil, o nome, filho da puta, se vocês quiserem, mas filho da puta que ganha dinheiro com especulação. Eles criaram a crise. Liberaram hipoteca nos Estados Unidos, alavancaram hipoteca a partir do Estado, montaram a crise, desregulamentaram. Vem a crise. Quem está pagando a crise? Me cita, exceto um japonês maluco que tinha táxi em São Paulo e depois correu para o Japão e se matou. Eu estou dizendo que se mataram porque tem um taxista japonês doido em São Paulo. É aquele que avança o sinal de madrugada e te atropela. Teve um japonês louco lá no Japão que se suicidou por conta da crise, um ricaço. Vocês tiveram outras notícias de ricaço pulando de janela? Aonde a crise está sendo descarregada? A crise está sendo descarregada na massa dos milhões de trabalhadores, de jovens, de mulheres, de desempregados, do povo português, do povo grego, do povo norte-americano. Eles erraram. Na hora da verdade, transferem a culpa, a responsabilidade e o peso do erro para todo mundo. O movimento sindical não pode. Eu quero chamar a atenção a essa primeira grande dissimetria. O movimento sindical não pode errar. Por quê? Porque ele não tem para quem transferir o erro a não ser para si próprio. Pense nessa hipótese. O poderoso pode errar e, pelo elemento mesmo do poder, ele transfere a um terceiro a responsabilidade, a corresponsabilidade. A quem o movimento sindical transferirá a responsabilidade de um eventual erro? Choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Nós, o movimento sindical, ele é obrigado a errar menos, porque o custo do seu erro lhe é muito desproporcionalmente sério, violento, forte, negativo. E para o movimento errar menos, nós precisamos de lutar contra essa visão negativa a respeito do trabalho, do trabalhador e do movimento sindical que o representa. Essa é a primeira constatação forte, importante. Não adianta, depois de uma campanha, você acusar a mídia A ou a mídia B de não ser adversa ou não ser muda. Esse é um dado. Há um desconhecimento. Companheiras e companheiros, em 1980, com a renovação, um dos aspectos da renovação sindical no Brasil foi o florescimento das editorias de trabalho e de sindicalismo. Todos os grandes veículos, diários, jornais e algumas revistas criaram editorias de trabalho e sindicalismo. Fez parte, por exemplo, da promoção da figura do Lula, fez parte da promoção da figura do Magno, do Toschi, do Hugo Pérez. Eu estou citando nomes que a gente convive com eles. Fez parte a existência dessas editorias. Não havia refresco em relação à ação sindical, como eu já contei na história da Capivara, mas havia a preocupação de cobrir, de narrar. Hoje, não há um único veículo no Brasil que tenha editoria de trabalho. Não há nenhum. Esse foi um processo midiático de construção. Quando eu falo editoria, vocês entendem o que é. Quer dizer, um departamento próprio, com jornalistas próprios, fotógrafos próprios, arquivo próprio, orienta. Percebe? Editoria. Houve um processo de construção e depois um processo de desconstrução. Hoje, então, nós temos as lutas sindicais. Se trata, olha, Sissi é importante, Sissi é a imperatriz da Áustria. Então, se trata de uma greve de metrô, vai para o caderno de cotidiano.
Se é uma greve de funcionários do Banco Central, vai para o caderno de dinheiro. Se é uma greve de metalúrgico, percebe o que eu estou dizendo? Há um espostejamento, há uma pouca distinção da nossa atividade. Nós temos que levar isso em conta. A mídia, os meios, não são homogêneos. Então, por exemplo, dia 11 de julho, nós fizemos a grande jornada de mobilização. Dia 30 de agosto, nós fizemos a segunda grande jornada. Foi mais ou menos empate com o dia 11, significativa porque foi nacional. Aqui em Belém, por exemplo, é um marco nas manifestações. Ela foi muito importante, ambas, pelo alcance unitário das bandeiras. Agora, eu digo para vocês, nós fizemos uma tática em relação à Globo. Nós fomos visitar a Globo, eu digo nós no movimento sindical, nós fomos visitar a Globo antes e falamos lá com os diretores, dia 11 nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai parar tal estrada, ou seja, expusemos as táticas. Qual foi o resultado? No dia 11 à noite, o Jornal Nacional fez uma cobertura muito correta do dia 11, assim como fez uma cobertura muito correta no dia 30. Se você olha a Record, a Bandeirante, elas fizeram a cobertura depreciativa ou desconhecimento. E, no entanto, com essa discussão política com a Globo, nós conseguimos atrair a atenção, mesmo provisória, muito ilusão, mas mesmo provisória, para aqueles fatos que nos interessam. Então, a constatação de que nós lidamos num mundo que nos é adverso porque assimétrico, desequilibrado. Nós temos de partir desse ponto de vista. Isso não quer dizer que a gente não atue no sentido de superar aqueles entraves. Um primeiro elemento forte de atuação é o atendimento permanente, criterioso, inventivo dos anseios e das necessidades da nossa base. Agora, eu quero dizer para vocês, eu vivi a renovação aqui, e naquela época, me permitam usar a seguinte imagem: a namorada se aproximava do namorado, procurava. Os jovens, em 79, 78, 80, a massa de trabalhadores jovens acorria aos sindicatos. A bandeira era a democratização, o fim da ditadura militar. E aqueles jovens vinham aos sindicatos, faziam pressão. Primeira greve dos telefônicos do estado de São Paulo foi feita em 1985. As assembleias foram todas realizadas na rua, porque não cabia dentro de nenhum prédio do centro de São Paulo. A assembleia dos metalúrgicos de São Bernardo eram feitas no estádio. Acorria gente. A rua do Carmo, onde situava o metalúrgico de São Paulo, sistematicamente era tomada todinha pela Assembleia dos Metalúrgicos. Hoje, o jovem não vem ao sindicato, ele não procura o sindicato. Uma das características das manifestações de junho, se vocês lembram, é que, ao mesmo tempo que elas não levantavam as nossas bandeiras da pauta trabalhista, elas tinham uma conotação profundamente antissindical. Se aquelas manifestações fossem orientadas, elas seriam orientadas muito mais contra as nossas sedes, como o PSTU tentou fazer em Porto Alegre, a depredação da sede de um sindicato, do que em defesa das nossas bandeiras. E, no entanto, nós temos de entender esse fenômeno. E eu já estou entrando num terreno de ação. Por que o jovem hoje é arredido? Por
Porque, diferentemente do jovem de 79, 78, 80, o falecido Deleles, o Murilo, deixa eu contar, o falecido Deleles foi o último presidente dos metalúrgicos antes da ditadura. Deleles volta do exílio e ele encontra aquela situação completamente tumultuada do Brasil de 80, aquelas aberturas, lutas, greves, etc. Aí diz: João Guilherme, está tudo muito confuso para mim. Eu estava no ônibus e um jovem conversando com uma jovem e começaram a se beijar, começaram a namorar com intensidade. Aí a menina diz a ele assim: e vem cá, eles estão duros, não é duro, duro sem dinheiro, eles estão duros, aquela confusão, aquela coisa. E aonde a gente pode foder? Aí diz o rapaz: lá no sindicato metalúrgico. Aí ele diz: está vendo? O mundo está acabando. Eles estão procurando um sindicato. E ia um sindicato. Hoje o problema é diferente. Eles são arredios. Por que eles são arredios? Vamos analisar. Em primeiro lugar, hoje os jovens são arredios porque, infelizmente, eles têm 20, 25 anos de lavagem cerebral neoliberal. Eles têm 20, 25 anos de uma escola que diz: você triunfa, emprego não é, trabalho não é emprego, empregabilidade, você lembra disso? Rasga a carteira de trabalho, não tem sociabilidade. Meus companheiros e minhas companheiras, o jovem trabalhador francês, operário, voltou a cuspir no chão da fábrica. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Um dos signos de civilização da cultura ocidental é não cuspir no chão. Aqui no Brasil não se cospe no chão desde a década de 40. Na China, cuspiu-se no chão até recentemente. Na França, deixou-se de cuspir no chão na virada do século. O jovem trabalhador operário francês voltou a cuspir no chão. Isso que eu estou dizendo para vocês quer dizer o seguinte: há uma disfunção, uma anomia social, como o pessoal fala, uma desorganização enorme. Eu pergunto para vocês, no sentido retórico, qual é a maior causa de morte hoje durante a jornada de trabalho nos Estados Unidos? Aí vocês me dirão: acidente de trabalho. Eu digo: não. Assassinato por colega de trabalho drogado. A maior causa hoje, a causa modal, estou falando agora tecnicamente, a causa modal de morte durante o trabalho nos Estados Unidos é assassinato entre pessoas provocada por noia, por droga. Nós estamos vivendo, então, um quadro de dessocialização dessa juventude que sofreu 20, 25 anos da pressão do desemprego e, ao mesmo tempo, da ideologia neoliberal. Ele botou na cabeça que ele é o deusinho, ele é o rei da tribo. Não tem dúvida, companheiros. O João Sixu disse uma coisa que me convenceu. João Guilherme, eram multidões de um só. Ele descreveu as manifestações assim: multidões de um só. Ou seja, há um sentido egoísta, individualista, antissocial. O jovem, ele vai precisar, com a nossa ajuda, ser ressocializado, reeducado. Mas há um segundo elemento. Pela primeira vez, esse jovem, lavado cerebralmente pelo neoliberalismo, conseguiu um emprego, o objeto de desejo, o sonho foi conseguido, tem um primeiro emprego. Em geral é teleatendimento, que hoje é a profissão de entrada, ou então é grande obra, as estruturas do parque, grande obra, é o primeiro emprego. Com esse deslumbramento pelo primeiro emprego, casado com a ideia individualista do sucesso,
ele atribui as conquistas ou a Deus, se ele é evangélico, ao Lula, se ele é petista, ao patrão, se ele é babaca, como medianamente é, compreende? Então, ele vai ao primeiro emprego e tudo aquilo que foi rede social construída, incluindo nossas vitórias, até mesmo recente salário mínimo, por exemplo, ele atribui pela ordem. Eu não sei se é o patrão ao Lula a Deus, ou a Deus ao Lula o patrão. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. É mais um elemento de descrédito sindical. Eu conquistei, ele fala. É claro que ele conquistou o quê? Aquela situação que o companheiro Everson demonstrou aqui. Empregos precários, baixos salários, rotatividade altíssima, tá certo? Mas é primeiro emprego. E ele então está fascinado com isso. Agora, companheiros, misture essas duas equações: ideologia neoliberal e lavagem cerebral, encantamento com o próprio primeiro emprego. Ele está arredio, ele não vê o papel do sindicato. Desse ponto de vista, seja com rede social, seja com chupetinha, seja com concurso, seja com premiação, seja com baile, nós temos de botar a cabeça a funcionar para atrair os novos contingentes de trabalhadores. E aí eu quero mais uma vez elogiar nutricionistas aqui de Belém. Porque o que é que nós vimos ontem? Promovido pelo sindicato, um curso que recebe jovens profissionais, recém-formados, que estão buscando o rumo, estão buscando a carreira. É o funil do lado largo voltado para a captação. Esse é um esforço que eu considero estratégico. Agora, é aquela história. Na hora do casamento, a noiva chegou para a mãe e disse: mamãe, estou apavorada, porque ele me falou no ouvido agora, no altar, uma coisa, me falou que o caso dele é amor platônico. O que é amor platônico? O mundo está desesperado, está uma loucura, nós somos evangélicos, o que é amor platônico? A mãe disse: minha filha, é desespero mesmo, o casamento vai ocorrer, aquela coisa rápida, etc. E eu também não sei o que é amor platônico. Então, mãe, o que eu faço? Mãe diz: ó, lava atrás, lava na frente, escova o dente, seja o que Deus quiser. Então, eu não sei como nós vamos fazer para cada setor, mas nós temos de inventar meios e formas de fazer esse passo, essa atratividade para o jovem. E o nosso movimento, ele tem maturidade, tem condições. Há 15 dias atrás, Arthur Maia, é um deputado do PMDB da Bahia, tinha como certo que aprovaria na Comissão de Constituição e Justiça, terminativamente, o projeto Sandro Mabel de terceirização. Era, como foi descrito aqui pelo Everson, lixa grossa, porque atividade meia e fim era permitida, quarteirização era permitido, não tinha representação sindical, pejotização, aquilo tudo que ele explicou estava corporificado no projeto do Arthur Maia, da Bahia, PMDB. O nosso movimento, baseado na unidade das centrais, percebeu que havia um truque em andamento, que era o seguinte: apressa a discussão, apressa a aprovação de um texto, bota esse texto na Comissão de Constituição e Justiça e ele é terminativo, vai para o Senado. Já no Senado já existia um projeto igualzinho o outro com o nome de senador. Qual foi a tática das centrais? Primeiro, nós precisamos impedir essa votação.
E precisamos, ao mesmo tempo, equilibrar entre nós alternativas unitárias capazes de, se for o caso, introduzir modificação no projeto. Entenderam, então, a tática? Nós queremos adiar a votação ou nós queremos que haja mudanças capazes de garantir uma votação não tão lesiva. A tática deu certo em termos de melar a votação. Por quê? O relator, esse Arthur Maia, ele exacerbou, ele piorou um projeto que já era ruim, tirando artigos que a gente tinha colocado, etc. O pessoal se encrespou, e como o Macaco Simão uma vez falou, é um povo bravo, eles andaram quebrando a Câmara lá anteontem, né, Antônio? Parece que tem umas portas, etc. Estavam querendo figurar lá um regimento novo, que só podia entrar um por sessão. O pessoal deu uma panela e entrou todo mundo com a cabeça e pico, com as bolas também. E realmente nós conseguimos melar a discussão de uma maneira tão espetacular para nós, que o Henrique Eduardo Alves ontem disse o seguinte: vai direto para o plenário, sem prazo, ninguém está com pressa. É claro que ele não podia botar isso direto para o plenário, porque tem pauta, a gente também vai explicar isso aqui. Mas a gente, quando a moça pisca no bom sentido, a gente aceita a piscadela dela. A resultante foi o seguinte: nós conseguimos impedir a votação terminativa do projeto do Arthur Maia. E está para as calendas. O problema foi resolvido? Não foi resolvido. Primeiro, porque a terceirização é uma praga na realidade. O que o projeto de lei fazia era legalizar a realidade. Portanto, o problema existe. Exemplo. Todas as desonerações, todas, que o governo fez, nós reivindicamos contrapartida. E a primeira das contrapartidas que nós reivindicamos, nós que o movimento sindical, que nós reivindicamos foi índice de rotatividade do setor. Desonera, mas tem que criar um mecanismo que vigie, fiscalize e puna a manutenção de alta rotatividade. Porque se você desonera, por exemplo, a Previdência, e a rotatividade continua alta, vai chegar um ponto que a conta não vai fechar. Nunca o governo quis nos ouvir, por exemplo. Não aceitou essa. O afã de agradar o empresariado era tanto que nem essa observação, que objetivamente é correta, justificada e a médio prazo favorável à própria ação, ela foi ouvida. No entanto, o movimento sindical tem essa opinião. Ele acha que o combate à rotatividade ele é decisivo para o enfrentamento da situação da terceirização, que ela é muito decorrente dessa rotatividade que campeia. O movimento tem maturidade, ele pode agir, ele sabe agir. Nós vamos precisar de ter algumas preocupações. A porta está fechada, nós estamos aqui entre nós, a gente pode falar as coisas. Está gravando. Mas a gravação a gente apaga depois, meu filho. Você nunca foi soviético? Parece que você não conheceu o Stalin. Isso a gente sabe apagar, tem Photoshop. Eu estou lindo na gravação. Olha, primeira questão é o seguinte: o movimento não pode se dispersar, se desorientar a respeito das suas bandeiras unitárias. Então, a primeira questão séria que nós temos de enfrentar é: nós construímos na Conclate do Pacaembu, na 7ª Marcha a Brasília, uma pauta unificada do movimento sindical unificado. Uma série de bandeiras. Se vocês pegarem o documento da Conclate do Pacaembu, são, se não me engano, 117 itens. Não sei, se me torturar, eu talvez diga outro número, né? Mas mais de 100 itens.
E a pauta unificada para Brasília, 12 itens. E nós temos de garantir a manutenção desse eixo estratégico, que é o eixo estratégico que nos unifica. Entre eles, companheiros, principalmente os companheiros da área da saúde, é bom que vocês saibam que pela primeira vez na sua história, as centrais sindicais unidas colocaram como um desses eixos 10% do orçamento para a saúde. Pela primeira vez. Então, quando a gente fala nessa luta, a gente tem que levar em conta a pauta unificada do movimento sindical. Quando houve a sexta marcha, a quinta marcha, se não me engano, parênteses. Uma das características da renovação sindical aqui no Brasil, fim dos anos 70, foi o caráter mercadológico da renovação. A renovação sindical se deu à base de livre negociação, de negociações trabalhistas, com greve como faz parte do jogo. No entanto, havia uma forte conotação mercadológica. E a partir daí, em todas as negociações coletivas, em todas as pautas de reivindicação, apareceu o item plano privado de saúde. O movimento sindical brasileiro renovado comprou do mercado os planos privados de saúde, sacramentados nas suas convenções coletivas. Era objeto de desejo do movimento sindical o plano de saúde privado, pago pela empresa. Isso levou o nosso movimento renovado a subestimar, por exemplo, o SUS. A luta do Partido da Saúde pelo SUS foi crescentemente paralela em relação à luta sindical pelo direito à saúde privada. Na quinta marcha, nós conseguimos colocar o problema da saúde na pauta do movimento. E pensamos, convidamos o temporão ministro, na época da saúde, para ir ao encerramento da marcha, que era o gesto simbólico que marcava a mudança daquela orientação estratégica. Uma central, eu não vou dizer o nome, porque é CUT, eu não sei, não sei falar, CAT, em inglês, CAT, agora é inglês, CAT é cortar em inglês, Terezinha! Bem, a CUT então vetou o temporão, sabe por quê? Pela visão corporativa de organizações sociais. Repare, a situação secundária impede a visão geral. Armar uma posição unitária de abertura do movimento sindical para a preocupação unitária da saúde, uma visão sectária e corporativa impediu isso, porque é óbvio, eles disseram, se o temporão for, a gente vira o carro de som. A gente não está com medo de cair do carro de som, não levamos o temporão. Isso adiou 2 anos, essa posição unitária dos 10% da saúde, do orçamento. No entanto, essa marcha está aberta. Se o nosso movimento, aqui da CNTU, principalmente o povo da saúde nosso, compreender isso, é um momento de estreitar relações em torno dessa pauta com o grosso do movimento sindical. O grosso que eu quero dizer, a maioria do movimento. Então, a primeira tarefa hoje é manter as bandeiras que são as nossas do movimento. Nós vamos avançar contra o fator previdenciário, redução da jornada só ano que vem. Eles querem eleger a Dilma, então ano que vem no jogo. Agora, segundo tema, nós precisamos reforçar a unidade de ação. Erguer as bandeiras, primeira questão. Segunda questão, reforçar a unidade de ação.
existem muitos elementos que conspiram contra a unidade de ação. Por exemplo, as diferenças, as diversidades, as experiências diferentes das categorias, os ritmos. Isso conspira contra a unidade de ação. Exatamente por isso, nós temos de insistir na unidade de ação. Eu gostei demais quando o Everson, menino aqui, falou hoje para vocês, destacou esse aspecto da unidade de ação como elemento predominante para a vitória. Eu falei, pelo amor de Deus, a pregação está encontrando receptividade. Porque quando você vê um jovem falar isso, que em geral do jovem, você ouve a rompância, mas se ouviu a ponderação do consenso, eu achei bom. E a terceira questão, companheiros, eu vou terminar. Ano que vem tem eleição. Deus seja louvado. Nós temos 25 anos de Constituição, é uma das melhores constituições do mundo, fará 25 anos, dia 5 de outubro desse ano, data máquina do Brasil. É a instituição que nos orienta a nossa vida social e ela tem garantido eleições para ninguém botar defeito. A gente tem votado ano sim, ano não, a gente vota para tudo. Se tem problema, é problema nosso. Votar, a gente pode votar, está votando. Nós vamos ter eleição ano que vem. Jogo julgado. Partidos, siglas, orientações, disputas, Estado, Senado, Câmara Federal, Estadual, presidente, vice, ou seja, eleição de bater tambor. Nós precisamos hoje, no movimento sindical, evitar o ciclismo. Não sou fã, não estou falando ciclismo, estou falando ciclismo. O que é o ciclismo? Ao invés de eu ter as bandeiras unitárias, ao invés de eu trabalhar pela unidade do movimento, eu começo a trabalhar pela orientação da minha sigla. Ciclismo de sigla. E é prematuro, porque ainda estamos na fase de privilegiar as bandeiras grandes, testadas e unitárias, e a unidade de ação que nós construímos. Qualquer ciclismo hoje, seja pela direita, seja pela esquerda, seja pelo centro, seja por cima, seja por baixo, seria negativo. O ciclismo nos leva, por exemplo, a, na reunião quadripartite sobre terceirização, inventar uma posição que a minha sigla acha que eu devo botar nas costas da Dilma, porque o meu governador de Pernambuco é o meu candidato. Não contei nada para vocês. Não teve nada que eu tenha contado aqui. O ciclismo, ele precipita situações que são naturais e corretas no fato eleitoral, lá na eleição, na disputa eleitoral. E se nós, erroneamente, precipitarmos hoje no ciclismo, eu sou presidente de uma federação, eu sou de um partido X, esse partido X quer rachar um outro porque um candidato que ele quer ter, subir a serra, etc. Compreende? E aí, eu, como presidente da federação, eu vou agir pela sigla e não pela análise que eu fizer das bandeiras, da unidade, dos problemas. Percebe? Está entendendo até onde eu posso ir? Então, resumindo, companheiros, e me despedindo. Depois eu fico para as respostas. Mas quando o Toninho começar, eu vou dar uma saidinha ali, porque eu estou igual você ontem. Mas o senhor é cigarro. É cigarro. Então, companheiro, nós estamos atravessando uma conjuntura muito importante e muito boa. Grandes entidades fizeram congressos nacionais recentemente. Eu cito entre elas a CPB e a Força Sindical. Congressos fortes. Ambas tiveram representações internacionais. E, por uma característica,
A mancha de representação internacional na Força não era a mesma da mancha de representação na CPD, por relação de filiações a centrais internacionais. Em ambos os congressos, os convidados estrangeiros demonstraram a maior perplexidade e admiração com a nossa situação sindical. Teve um que propor no 7º Congresso da Força, metalúrgicos se estranharam, e como acontece em congresso, pancadaria aconteceu, 10 minutos só, e ensoparam o diabo do egípcio. Tinha um companheiro egípcio convidado, ele se meteu e levou porrada por conta. Ele disse, meu Deus, falando na língua dele. Ele não tinha toalha na cabeça, não, é egípcio civilizado. Ele dizendo, porra, nem no meu país me bateram, eu vim aqui parar no Brasil, mas como vocês são bons, pô! Porque eles adoraram os procedimentos sindicais que nós estamos exercitando. A unanimidade nas delegações estrangeiras é a seguinte: como vocês têm conseguido? Explica o truque da unidade de ação. Como é que vocês imaginem como vocês têm o prestígio que têm eles nos vendo? Então, meus companheiros, nós estamos numa conjuntura favorável, é óbvio, para quem souber agir e agir com correção. Erguer bem alto as bandeiras, garantir a unidade de ação e evitar o ciclismo, que é a obsessão. Como é que chama aquele defeito que a gente vai no médico para consultar, que quando a gente põe assim já esborra? Isso é o ciclismo. Foi para antecipar? Ejaculação. Ejaculação precoce! É o nome do ciclismo. Na pauta, eu gostaria de contextualizar o momento que se vive no país para poder definir as melhores estratégias e táticas de atuação frente à conjuntura. Nós estamos vivendo um momento claramente de um conflito distributivo. Eu vou tentar, em rápidas palavras aqui, tentar demonstrar para vocês que tem uma disputa que o movimento precisa se posicionar a respeito dela. Nos últimos anos, nos últimos 8 anos, para ser mais preciso, o governo federal brasileiro fez alguns movimentos em que passou a recuperar a capacidade de decisão do Estado para fazer política de interesse nacional e política econômica. Se a gente for mais atrás um pouquinho, vamos verificar o seguinte, que nos últimos 20 anos, desses 20 anos, durante 12 praticamente, houve uma predominância plena do mercado financeiro em relação ao setor produtivo. Havia um alinhamento automático entre a equipe econômica, Banco Central e Fazenda, com o sistema financeiro. E a consequência disso é que o sistema financeiro, ou os credores, é que detinham a agenda nacional, capacidade de definir o que o Estado deve fazer e em que direção deve fazer. E quando há uma predominância dessa natureza, o trabalho não tem espaço. A geração de emprego e renda em qualquer país varia os dois, para baixo ou para cima, na exata proporção do alinhamento dos governos com o setor produtivo ou com o mercado financeiro. Então, se a gente pegar os últimos 20 anos, vamos constatar que nos 12 primeiros houve um alinhamento automático, uma convergência de preferência da equipe econômica, Banco Central, com o mercado financeiro, e nesse período, nos 12 anos desses 20, houve um encolhimento
da renda e do emprego. Para citar nomes e períodos, esse movimento começou a se deslocar a partir da saída do Palocci do Ministério da Fazenda. Quando o presidente Lula retira o Palocci e coloca o Guido Mantega, houve claramente uma divisão da equipe econômica em relação ao mercado financeiro. O Meirelles, presidente do Banco Central, continuou 100% alinhado com o mercado financeiro, e o Guido com o setor produtivo. Foi a partir dali, vocês podem verificar, foi a partir dali que o governo federal teve minimamente condições de reservar uma fatia do orçamento para políticas sociais para o setor produtivo. Começa naquele instante, e é quando o governo começa a apresentar resultados, a estabelecer políticas, programas, etc. O governo Lula fica durante 6 anos nessa condição. Os 2 primeiros era alinhamento 100% do setor produtivo, do setor financeiro, os 6 últimos essa divisão, certo equilíbrio. Vem a Dilma e tira o Henrique Meirelles e coloca no seu lugar o Tobini, que pensa igualzinho ao Meirelles, mas que recebe ordens. E, em decorrência disso, há um alinhamento 100% da equipe econômica com o setor produtivo e um isolamento completo do setor financeiro. Foi graças a isso que o governo conseguiu alterar a fórmula de remuneração da poupança e reduzir a taxa de Selic, e pela competição com os bancos oficiais, provocada pelos bancos oficiais, reduzir drasticamente os spreads bancários. Isso provoca um salto nos empregos e na renda. É simples deslocamento, esse alinhamento. A presidente vence uma batalha com o inimigo ideal. Banqueiro e ditador são os inimigos ideais. Todo mundo tem ódio. E vencida essa batalha, não venceu a guerra, a presidente passou a ter um ódio mortal desse segmento. O setor financeiro no Brasil e no mundo é quem banca eleições, é quem elege governantes, é quem financia a campanha, enfim, tem um controle absoluto das decisões políticas. E aqui no Brasil, momentaneamente, eles perderam isso. E não deixaram barato. Compraram a imprensa nacional para que ela desestabilizasse essa mulher que ousou isolá-los. E a imprensa, então, insistiu muito, bateu muito na ideia de desonestidade, de roubalheira, mensalões, etc. Então, o denuncismo de um lado e a judicialização da política de outro eram os 2 focos utilizados pela mídia para abater a presidente. Acontece que isso não teve repercussão, a popularidade dela continuou inalterada. Depois passaram para uma segunda fase, que era mostrar a má qualidade dos serviços públicos. Isso também não foi suficiente para reduzir a popularidade da presidente, porque ricos e pobres estão na mesma situação hoje. A diferença é que um anda no automóvel e o outro anda no ônibus, mas o tempo de deslocamento é o mesmo, o engarrafamento é o mesmo para todos. Plano de saúde. O sujeito com plano de saúde ou ser atendido no SUS vai pegar fila do mesmo jeito. Andar de avião, pobres e ricos andam. Então, há praticamente um nivelamento de prestação de serviços, seja público, seja privado. Então, isso não sensibilizou. Só que a presidente, impulsionada por alguns dos assessores mais arvorados, resolveram incluir nesse jogo mais um inimigo, que são os concessionários de serviço público. E começaram a definir regras para a concessão, em que não bastava exigir qualidade na prestação do serviço e universalização desse serviço. Começaram a interferir no retorno desses empreendedores, limitando a 6% a margem de lucro. E isso o capitalismo não aceita. Em lugar nenhum do mundo o capitalismo não aceita desaforo.
E aí, com isso, a presidente consegue desagradar um grupo de pessoas que tem dinheiro empossado, que quer investir, mas não vai investir em função disso, em função dessa visão ideológica que tem que reduzir a taxa de juros. Se eu vou pular um pouquinho só para dar um exemplo, depois eu volto para isso aqui. Alguém aí tem dúvida de que aquele movimento de junho que foi para a rua, tendo como base o aumento da tarifa de ônibus, foi mesmo a tarifa de ônibus que provocou aquilo? Claro que não. O trabalhador brasileiro, 10 centavos a mais na taxa de juros, dá 2, 4 reais por mês. Ele não faz a menor questão disso, ele quer qualidade, ele está disposto a pagar um preço mais elevado, mas quer qualidade. Então, esse foi um problema do erro da presidente. Então, ela consegue agregar o setor produtivo ao setor financeiro, que está com raiva dela, parcela do setor produtivo, que é esse grupo que acha que é uma intromissão indevida do governo nesse regramento das concessões de serviço, que particularmente nesse aspecto militar mais de lucro, realmente é preocupante. E os caras começaram a ter razão quando interfere ideologicamente nesse processo, quando, por exemplo, se suspendeu o reajuste da tarifa de ônibus, né, de pedágio. O reajuste era sempre em janeiro, nunca houve manifestação, era 100% da inflação. Deixaram para junho com metade da inflação e teve esses dobramentos todos. Então, isso foi um erro tático do governo que está lhe custando muito caro, né? E vou dar um outro exemplo para fechar esse bloco aqui das manifestações. A presidente, também por razões ideológicas, influenciada por um dos seus principais aliados, eu dou o nome, Arno Agostinho, permitiu que esses setores, que no primeiro momento entraram com denuncismo e a judicialização da política, não conseguiram reduzir a popularidade, não afetou a presidente. Denúncia de qualidade do serviço público não conseguiram. Permitiu que esses setores, que se somaram ao setor financeiro, aproveitassem o erro do governo e fizesse com que a população que estava com meio copo de indignação e meio copo de satisfação transbordasse para a indignação, que foi exatamente o terrorismo inflacionário ou a disparada da inflação. O presidente foi alertado quando a batata subiu, que é uma coisa absurda, só o Brasil consegue alguns elementos, hortifruti canjeiro, ter o papel que tem, a influência que tem na composição do índice inflacionário. A batata e o tomate representavam algo como pouco mais de um terço na composição do índice inflacionário no período que dispararam lá. E a presidente foi alertada para liberar de imediato a importação de batata. E ao anunciar, não precisava nem importar, bastava anunciando, aquilo caía, porque era especulação. Era claramente um problema sazonal e estavam se aproveitando daquilo. E não liberou a importação sob o fundamento de que quem mais consome batata no Brasil é uma multinacional. Primeiro que é mentira. É uma rede chamada King, não sei das contas aí, que é de brasileiro e é quem vende mais sanduíche do que o McDonald's. E segundo, isso começou então, deu o pretexto ali na batata, o pretexto para a imprensa de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais, bancada pelo sistema financeiro, e agora com apoio dos parques do setor produtivo, dos concessionários, alardeasse numa dimensão muito além do real, que estavam vivendo um momento de desestabilização completa, de absoluto descontrole da inflação. E vem, em seguida, aquele episódio do tomate, que ela de novo não quis importar, foi alertada, não quis importar. E aí, isso fez com que aquilo que eu disse, o copo estava meio, subisse e transbordasse para a indignação. E coisas que eram toleráveis deixaram de ser, ainda que momentaneamente, impulsivamente. Então, esse conjunto de coisas, a imprensa todo dia batendo, sem uma resposta do governo, com um quadro completamente confuso, que é o seguinte: você tem os movimentos sociais apoiando incondicionalmente o governo, apoiando acriticamente o governo, você tem os partidos da base defendendo incondicionalmente o governo,
tem o de oposição batendo no extremo. Se você tem uma configuração dessa, quem se credencia perante a opinião pública como intérprete dessa opinião é a imprensa, que todo mundo sabe que estava a serviço desse boicote, dessa chantagem, que estava sendo feita exatamente para esvaziar e impedir que essa agenda, que não era mais do credor, continuasse e voltasse para a mão do credor. E então, esse conjunto de fatores leva àquele movimento que levou milhares de pessoas às ruas. E o cidadão ficou indignado em 4 dimensões. Na dimensão de eleitor, porque o eleitor é o titular do poder. Ele vota em alguém, delega para que alguém possa, em seu nome, legislar ou administrar. Mas a partir de um programa de governo, por prazo certo e com prestação de contas. Os governantes, sem exceção, ignoram essas 3 condições para que recebam essa delegação. Então, o eleitor não se sentia representado pelas pessoas que elegeram. Isso era uma dimensão da indignação que levou o pessoal lá. A segunda dimensão é a dimensão de um usuário de serviço público. Todo mundo está insatisfeito com a qualidade do serviço público, ainda que ela atinja a má qualidade, ainda que ela atinja a todos, ricos e pobres, mas estão insatisfeitos. Na dimensão de contribuinte, o cidadão também está se sentindo inseguro, porque ele acha que o dinheiro que é arrecadado dele está sendo mal aplicado, está indo para o ex-batista, está indo para financiar estádio, está indo para a corrupção, etc. Então essa é a percepção. Na condição, ou na dimensão de consumidor, o cidadão está apavorado, porque a imprensa está dizendo que a inflação vai subir, portanto cai o poder de compra dele, que o dólar vai subir, portanto ele vai gastar mais, porque tem produtos importados, tem insumos importados, pode viajar menos, hoje todos podem viajar, ir para o Nordeste ou para qualquer país da América Latina, praticamente o mesmo preço. Os juros vão subir, portanto ele vai pagar mais pela prestação da sua casa, do seu carro, a escola vai subir, enfim. Tudo sobe em função da mudança da inflação. E, lamentavelmente, o governo, todas as conquistas que trouxe nesse período foram conquistas conjunturais, que o movimento especulativo dessa hora estava por algo abaixo, que era zeragem dos tributos sobre a cesta básica. Se subir o preço, subir a inflação, vai ter que subir esse troço. Taxa de juros estava baixa, se subir, câmbio equilibrado, se aumentar também prejudica, enfim. Redução da taxa de energia, tudo em bases conjunturais, nada estrutural, consolidado, como dizia o amigo Sérgio Gomes, fincar o bambu do lado grosso, deixou em bases precárias. Isso levou a esse movimento. Sentimento de indignação coletiva, tem oportunismo no meio, mas isso foi o medo de que as conquistas acumuladas nesse período estavam indo todas para água abaixo, estavam todas associadas ao consumo. Então, foi uma situação completamente atípica. E por quê? Porque os partidos, os sindicatos e a imprensa que fazem o tripé da democracia, então você tem os sindicatos que não fizeram a crítica adequada no momento adequado, os partidos que também não fizeram, se aliaram, ou estavam no extremo ou no outro, e a imprensa então se credenciou para fazer essa crítica desse modo. E isso abre espaço para que haja um travamento da economia. Então, o setor empresarial, cujos investimentos, no momento, é na área de infraestrutura, como é que o cara vai botar dinheiro se chega lá, qualquer manifestação do o cara suspende o reajuste da tarifa contratada, né? O governo agindo ideologicamente em relação a isso, está no capitalismo, lá vai, né? E aí as pessoas não investem. Então, você tem, o João disse muito bem em determinada ocasião, eu anotei, 4 situações simultaneamente ocorrendo. Orientação política, o governo toma uma decisão de manhã, volta atrás depois, já recuperou um pouco esse processo, já está com mais controle, mais serenidade, já está ouvindo mais gente, né?
e aí está tomando decisões mais adequadas. Desarranjo social, isso de um movimento quase que espontâneo, sem lideranças, fazer esse estrago todo. Travamento da economia, de um lado, por meio das manifestações, e do outro, principal, que é esse aspecto de interferência na margem de lucro, né? E isso resultou no quarto elemento, que foi a queda de popularidade da presidente, que a deixou frágil momentaneamente. A sorte dela, porque não dizer do país, é que não há oposição, ou a oposição tem se comportado de modo absolutamente irresponsável. Tem se pautado pela ética da convicção para dizer o seguinte: partido desse governo eu sou contra. E aí não tem proposta alternativa, não apresenta nada alternativo. E quando isso acontece, seja no governo, no movimento estudantil, sindical, onde quer que seja, é porque quando alguém desqualifica alguém, chama de corrupto, desqualificado, incompetente, etc., é porque quem está fazendo isso tem rigorosamente o mesmo programa de quem está sendo acusado. Quer dizer, eu quero trocar para gerir melhor, com mais eficiência, etc., mas o programa é o mesmo, não tem uma proposta alternativa. Porque se tivesse, apresentar uma proposta, não ficava só na desqualificação. Então, esse é um problema, e isso criou espaço, ambiente, para que o setor empresarial fizesse uma investida forte, muito forte, sobre os direitos dos trabalhadores, porque praticamente já se exauriu a capacidade que o governo tinha, a capacidade orçamentária, de fazer concessões ao setor produtivo, através das exonerações, concessões, renúncias, etc. Está se exaurindo. Então ele começa a pôr foco na redução do trabalho, das garantias dos trabalhadores. E nessa linha, a CNI, por exemplo, apresentou uma proposta de modificar 101 normas, seja no nível constitucional, de lei ordinária, lei complementar, decisões de tribunais superiores, súmulas, etc., convenções da OIT, tudo isso no sentido de retirar a proteção do governo. O próprio Globo, João disse isso também em uma outra oportunidade, iniciou uma campanha, o jornal Globo, no sentido de desindexar a economia. O argumento é que, enquanto não houvesse uma desindexação plena da economia, não seria possível debelar a inflação completamente. E a proposta dos caras é a seguinte: eles não estão mais falando de aumento real do salário mínimo, falando da desindexação, ou seja, de não mais se garantir a reposição da inflação no valor do salário mínimo. Não é aumento real, é bem mais baixo do que isso. Ora, se desindexa o salário mínimo, terá que se desindexar também os benefícios previdenciários, que são indexados. Então tem uma ofensiva em curso muito grande, e o pretexto é esse, da inflação. A inflação é um elemento que quem teve experiência, conviveu com inflação elevada, quase todos nós aqui convivemos, sabe o que isso significa. E essa juventude, mesmo não sabendo, não tendo clareza, mas ele, não tendo passado pela experiência, mas ele sabe que isso implica menos emprego, menos renda, aumento do custo de vida, etc. Então, reage no risco. Nós temos um ambiente também preocupante, do ponto de vista dos trabalhadores, no Congresso Nacional, que é uma bancada empresarial que é 3 vezes superior à bancada sindical. E que vai crescer mais agora, porque viu que ganhou peso. Essa campanha pela terceirização aí, eles ganharam peso, que se não aprovarem agora, na próxima prova, porque vem bancada. E a bancada sindical, nós temos 91 parlamentares. São 83 senadores, 83 deputados e 8 senadores. Pelas minhas contas, se nada for feito pelo movimento sindical, essa bancada encolhe para metade na próxima eleição. Por que encolhe? Basicamente, 3 ou 4 razões. A primeira é que os parlamentares da bancada sindical estão com, em média, 3 mandatos. Envelheceram um pouco no exercício do mandato. A segunda é que não tem a contrapartida dos sindicatos. O sindicato pede que ela se empenhe e priorize essa pauta, mas no momento da eleição não ajuda na mesma proporção que exige ser ajudado por essa bancada. E os custos de campanha estão exorbitantes. E além do custo de campanha, o próprio custo de imagem. Ser detentor de mandato parlamentar hoje é um negócio que quem tem juízo à vida organizada não costuma
entrar exatamente em função dessa desqualificação da política, e nesse particular acho extremamente oportuna essa iniciativa da CNTU de fazer esses seminários de formação, de qualificação e do resgate da política como a única forma de resolver os problemas de forma pacífica. Se nós analisarmos todas as conquistas da humanidade, foram produto de decisão política, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos coletivos, difusos, bioéticos, etc. Então, tudo isso foi produto de decisão política. E quem desqualifica político faz por duas razões. Por ignorância, e essas são as principais vítimas, porque se afasta e alguém vai decidir em seu lugar, ou os aproveitadores, os de má fé, que vão ocupar os espaços no aparelho do Estado para tomar decisões. Porque vai ser sempre assim, o Estado sempre vai deter os três monopólios. O monopólio de punir, ou seja, de arregimentar exército, o emprego da violência para fazer cumprir as normas obrigatórias para todos, sejam boas ou más essas normas. O direito de tributar, compulsoriamente, de arrecadar da sociedade o excedente através do tributo. E o direito de legislar com a legislação valendo para todos igualmente e obrigatória para todos. Então, esse é o ambiente que a gente se encontra e que é extremamente preocupante. Por isso que as entidades sindicais devem investir muito em formação de quadros, em educação política e consciência desse quadro, para não sair apoiando determinados movimentos só porque, como diz o João, meu filho foi, né, João? Partido do MFF. E ter clareza desse quadro, porque, embora se viva um momento de relativa conforto, o movimento sindical vive uma situação razoavelmente confortável no Brasil, não há ameaças mais imediatas, nem mesmo do ponto de vista de direito, temos capacidade de resistir, porque se passar no Congresso, eventualmente, o governo veta. Mas o fato é que aquilo que o João estava dizendo aqui, esse individualismo leva a uma situação. Você pode perguntar hoje para qualquer pessoa, especialmente os jovens, pergunta para ele se a vida dele nos últimos anos melhorou. 89% diz que melhorou. Agora você pergunta, a que você atribui essa melhora? A meu esforço pessoal. Quer dizer, as políticas públicas que foram construídas e colocadas em prática não têm para ele a menor importância. Como se, por exemplo, esse deslocamento de alinhamento do setor financeiro para o setor produtivo não resultasse, ou não criasse as condições, por exemplo, para que ele pudesse ter um emprego e ter renda. Então, esse raciocínio é preciso desenvolver e afinar. E no movimento sindical, que é uma das invenções mais criativas da humanidade, que permite a distribuição de renda de forma pacífica, negociada, sem emprego da violência, sem o retorno da barbárie, é muito fácil defender isso. Por que é fácil? Porque se a gente pegar a distribuição funcional da renda, isso vale para qualquer país, tem 5 elementos. Tem o que a gente chama de renda do exterior, que são um pagamento que as empresas e as pessoas, os governos, fazem pelo uso da propriedade intelectual, pelo uso do conhecimento, o pagamento de royalties pelo uso dessas patentes. Isso tem crescido no mundo que vivemos hoje, no momento do conhecimento, do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, esse segmento sempre cresce. Então, você tem uma pizza, um gráfico com 5 pedaços, nós estamos falando do primeiro, que é a renda do exterior. Esse está crescendo. Se ele cresce, ele vai tirar de algum dos outros 4 componentes. Então, o primeiro cresce. O segundo são os aluguéis. No Brasil e no mundo inteiro, sempre tem uma regra, um mecanismo, um contrato, uma legislação que protege os aluguéis. Quem mais aluga são as grandes incorporadoras, e esse aluguel mantém o poder, a sua participação na renda nacional, do ponto de vista percentual. Então, não perde. O terceiro elemento são os lucros. As empresas sonegam, importam, demitem, automatizam, fazem um diabo, mas não abrem mão da sua margem de lucro, mas você também não perde. O quarto elemento são os juros.
já disse isso aqui, quem manda no mundo hoje é o mercado financeiro. Conseguiu aqui ser derrotado momentaneamente pelo governo e recuperou a condição. A taxa de juros voltou para praticamente o mesmo patamar anterior. Tem risco de aumentar mais por conta de falta de visão estratégica do governo em relação a esse processo, arrumando inimigos onde não devia, onde se encontrava aliado. Então nós temos aqui, dos 5 elementos, 4 nós analisamos, um não cresce, que é os aluguéis se mantêm como está, e os outros têm crescido, perspectiva de crescer. Bom, o 5º elemento são os salários. Os assalariados são a parte mais fraca econômica, social e politicamente na relação com esses outros integrantes da distribuição funcional da renda, embora numericamente sejam maioria. Nós temos 70 milhões de trabalhadores contra, sei lá, quantos banqueiros tem? Deve ter no Brasil 500, se tiver. Aquilo que o João estava falando, da unidade de ação. Não adianta nada termos 70 milhões com capacidade de eleger um presidente, definir políticas, etc., se nós agimos em grupo de 10 e os caras estão no grupo de 500. Essa divisão dos 70 milhões de grupos pequenos não leva a nada. Então o conceito de maioria é maioria quem está unido. E esse é um grande desafio para chamar a atenção para a importância do trabalho coletivo. Nós temos um quadro, e passo agora rapidamente a falar dos principais projetos da agenda trabalhista, né, de oportunidades e de ameaças. Tem talvez até mais oportunidade do que ameaça nesse ambiente. Então, por exemplo, entre os projetos do setor privado, que constitui oportunidade, eu poderia citar a política de valorização dos aposentados, é um projeto de lei que quer repor, ainda que parcialmente, aquela perda que os aposentados tiveram frente à relação com o salário mínimo. Em relação à inflação, não. A inflação foi reposta plenamente em todo esse período. Houve perda desse ponto de vista. Agora, em relação ao número do salário mínimo, como o salário mínimo teve aumento real, as aposentadorias com valor superior ao salário mínimo não acompanharam. Então, tem um projeto no sentido de resolver isso. Tem um outro projeto, tem um projeto PEC, que trata da redução da jornada. O João já mencionou aqui que essa não é uma pauta para agora, porque é uma pauta complexa, o setor empresarial resiste e que deve ficar para depois da eleição, mas que tem ambiente para viabilizá-la, mantido esse nível de participação, né, dos salários na renda nacional, com o setor empresarial lucrando, como vem lucrando nos últimos tempos, ele pode, numa regra de transição, definir a redução da sua jornada de 44 para 40 ao longo, sei lá, de 8 anos, 6 meses a cada 2 anos. Isso é plenamente factível e é possível fazer de forma negociada. Agora, se for para o voto, com o PEC nós não ganhamos, precisa de 308 votos, não temos isso lá. Se for um projeto de lei, com a grande mobilização, quem sabe. Mas o fato é que a oportunidade está para ser debatida. O fator previdenciário é um tema que também, a extinção do fator é oportunidade, é um espaço que dá para trabalhar isso lá no Congresso. O senador Paulo Paim teve, há 2 semanas atrás, com a presidente da República, um grupo de senadores do PT, 8 senadores. E ele chegou para Dilma e disse o seguinte: presidente, eu chego na faca, o peão me procura e diz: Paim, nós votamos em você para ser senador e votamos no Lula para ser presidente. Vocês ganham 30 mil de salário. A gente que elegeu vocês ganha R$2.000 na atividade, quando se aposenta passa a ganhar uma redução em função do fator previdenciário. Você acha isso justo? E ele contou essa história para o presidente. Quer dizer, de que vale eu botar vocês lá se vocês não corrigem essas injustiças para conosco e se dão bem nesse processo, quer dizer, não se esquecem. Isso sensibilizou a presidente, ela disse: em 60 dias eu resolvo isso. Anotou lá. Claro que não vai extinguir o fator, porque as contas da Previdência não suportariam, tem que pagar tudo passado. Mas vai criar uma regra alternativa ao fator, de tal modo que
quando o trabalhador completar 35 anos de contribuição, ou, no caso do homem, ou 30 no caso da mulher, primeiro congela a tábua de mortalidade para efeito de redução do fator. Você sabe que o fator, todo ano, ele aumenta e de 10 em 10 anos dá um salto, que é durante o censo, que se anuncia o aumento da expectativa de vida. E estabelecer a forma 85-95, a soma da idade com o tempo de contribuição. Quem começou a trabalhar mais cedo se beneficia. Vou dar um exemplo. Eu tenho 53 anos de idade e tenho 36 de contribuição. Eu poderia me aposentar, porque pela regra do INSS só precisa de 35 anos, eu já tenho uma a mais, eu poderia me aposentar. Eu contribuo sobre o teto, 4.159. Eu pedi para o INSS fazer o cálculo, ele fez e eu teria direito a 67% desse teto, mesmo tendo cumprido os requisitos. Numa regra de transição com a Fórmula 95, eu trabalharia mais 3 anos e meio, chegaria à Fórmula 95, a soma da minha idade com o tempo de contribuição, e receberia integral. Se fosse esperar até os 60 anos, para o fator, e quando eu chegasse lá já passaria por 62, porque está aumentando a expectativa de sobrevida, eu deixaria de receber com esses 2.800 que teria direito hoje, algo em torno de 300 mil reais. Você acha que eu vou segurar minha aposentadoria até lá? Então, até para a Previdência é ruim esse negócio do fator, porque ele precipita a aposentadoria. Então, a tendência é que a presidente que haja uma solução em relação a isso. Há projeto também que trata da igualdade de gênero, que é a oportunidade. Combate ao trabalho escravo, está próximo de ser aprovada essa PEC para liquidar de uma vez por todas e punir. A proibição da demissão imotivada não tem, na minha avaliação, um ambiente para ela. Na minha avaliação, é uma oportunidade, devemos trabalhar nisso. Devemos, em primeiro lugar, e rapidamente, aprovar um projeto explicitando na CLT que o dirigente sindical, titular ou suplente, representante ou membro da diretoria, conselho fiscal, etc., todos têm estabilidade, porque pela regra atual só tem estabilidade pelo entendimento do Supremo os 7 da diretoria executiva. Então isso é uma temeridade, nem houve demissão nos últimos tempos em função disso, mas pode haver, então é bom atualizar a legislação em relação a isso. Tem projeto prevendo a desaposentação. Agora, esse assunto da desaposentação tem que se ter muito cuidado em relação a isso, porque tem decisão para toda sorte do âmbito judicial. Por exemplo, tem decisão que desaposenta, mas manda o sujeito devolver tudo que já recebeu. Tem outro que desaposenta, mas permite que aquilo que o trabalhador recebeu, ele possa devolver uma nova aposentadoria, um percentual, e tem outros, que é a maioria, no sentido de que não se devolve nada e se faz um novo recálculo desse processo. Só que tem que ter muito cuidado ao pedir, porque, por exemplo, quem ficou muito tempo sem trabalhar, quem se aposentou com base numa regra mais favorável, quem depois de aposentar trabalhou por um período curto, ou quem ao voltar ao trabalho contribuiu com um valor menor do que o anterior, pode ser prejudicado nessa ideia da desaposentação. Então tem que ser uma regra em que o cidadão saiba com absoluta clareza se é vantajoso, e ele tem que ser partir do pior cenário, se é vantajoso mesmo que ele tenha que devolver tudo que recebeu. Se for, ele vai, se não, é uma temeridade. Então isso é um assunto que requer, da parte dos trabalhadores, muito cuidado. A desoneração da folha. Curiosamente, dependendo do formato, a desoneração da folha é excelente para o trabalhador. Por que é bom para o trabalhador? Porque ele multiplica, ele pluraliza as fontes de receita da Previdência Social. Quando você transfere a cota da empresa da folha para o faturamento, se ela automatizar, se ela demitir, se ela aumentar a produtividade, nada afeta a relação de emprego. Antes tinha que demitir, agora não tem mais que demitir, porque demitindo ou não, vai pagar a mesma coisa sobre o faturamento. O que tem acontecido é que essa política de desoneração
Muitos setores foi ofertado para ele 2,5% e ele não aceitou. Achou que era muito. Significa que aquela história que dizia que pagava muito sobre a folha é mentira, porque se não aceitou substituir 22% aproximadamente sobre a folha, 20% mais ou menos, sobre a total da folha, por 2,5% do faturamento, é porque gasta muito pouco com o pessoal, não gasta nem 7,5% do faturamento com o pessoal, incluindo encargo de salário direto. Então, esse é um elemento importante. A desoneração também é importante porque as terceirizadas não são beneficiadas pela desoneração. Então, quem contratava terceirizado para economizar e aderiu à desoneração, ficou desinteressante contratar terceirizado, porque o terceirizado paga sobre a folha, enquanto que eles pagam pelo faturamento. Ainda um outro aspecto relevante nisso é que, no caso da folha, o governo poderia ter feito aquilo que o João disse muito bem. Quer dizer, ao permitir que ele fosse beneficiado por esse segmento, que, por exemplo, em momento algum pudesse praticar rotatividade de mão de obra, já que não há motivo para isso na medida em que não incide mais sobre a folha esse processo, nem mesmo a contratação terceirizada. O que tem acontecido? A lei que regulamenta o dispositivo da Constituição que fala desse assunto da desoneração, a Constituição diz que o governo pode, por meio de lei, transferir da folha para o faturamento, ou para a receita das empresas, essa contribuição, por parte dessas contribuições para os setores, etc. E na lei que tratou disso, a Lei 12.844, de julho de 2013, ela diz o seguinte, que se houver prejuízo para a Previdência, o que ela arrecadava com a folha e passou a arrecadar com o faturamento, se houver prejuízo, o Tesouro tem que repassar para a Previdência o correspondente a essa diferença, então não haveria prejuízo. O que está acontecendo e é criticável na desoneração da folha? Primeiro, é o fato de que o governo não exigiu nenhuma contrapartida, nem a redução de terceirização, nem o fim da rotatividade. Primeiro ponto. Segundo ponto, o governo encaminha para o Congresso um leque de setores para ser desonerado e com um percentual que substitui da folha. O Congresso aumenta esse número de setores e reduz o percentual. Então, aquilo que o governo usou para passar para o orçamento da Seguridade aumenta com essa mudança do Congresso. E o governo só tem repassado esta parte que estava previsto originalmente, sem considerar as alterações. E isso não pode ocorrer. Tem que se cobrar o cumprimento da lei, até escrever um artigo nesse sentido. Então, do ponto de vista de oportunidade para os trabalhadores do setor privado, seriam, na minha avaliação, essa. Ameaças. Regulamentação da terceirização. Olha, a terceirização é uma espada na cabeça dos trabalhadores. O que o João disse aqui é uma realidade, já que estão querendo regulamentar essa realidade. Esse projeto do Sandro Mabel, o homem da rosquinha, da bolacha, é uma cópia de um outro que já está aprovado na Câmara e no Senado, que tem uma emenda boba do Senado, que é aprovar ou rejeitar essa emenda não faz a menor diferença, está lá na Câmara e em qualquer momento pode ser votado. Então, essa preocupação que a gente está tendo com o Sandro Mabel, tem um outro muito mais adiantado, já prontinho para pautou, aprovou ou rejeitou a emenda, que não faz a menor diferença, vai para a sanção, que é o projeto de lei 4.302 de 98 do Fernando Henrique. Você lembra que o Fernando Henrique encaminhou dois? Terceirização e flexibilização da CLT? O Lula pediu a retirada dos dois. O da flexibilização da CLT foi retirado porque não tinha concluído o ciclo ainda. Ele não tinha passado no Senado, tinha passado na Câmara, mas estava pendente da votação do Senado. Retirou. No caso desse da terceirização, não pôde retirar porque ele já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado uma emenda no Senado. E só voltou para a votação da Câmara essa emenda do Senado, o resto está tudo aprovado. E é tão nefasto, tão prejudicial aos trabalhadores quanto esse do Sandro Mabel. O fato é que esse Fernando Henrique não andou porque se tem essa disputa, tem uma mensagem pedindo a retirada desse projeto lá no Congresso. Então, tem um outro no Senado, que o Armando Monteiro relatou, e que é da autoria do deputado do PSDB,
o deputado que foi governador lá de Minas Gerais, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que é um dos principais nomes do mensalão lá no Congresso. Eduardo Azeredo, exatamente. E o relator é o Armando Monteiro. Então, 3 espadas na cabeça dos trabalhadores em relação à terceirização. Eu estava dizendo para o João no intervalo aí, João, este momento, esse debate da terceirização, foi para determinadas entidades sindicais o que a MP do esporte foi para o Paulinho. O Paulinho estava no fundo do poço lá, depois da eleição, vem a MP do esporte, ele assume a defesa dos trabalhadores e se recupera. Né? Isso aconteceu agora com algumas entidades que estavam apagadas nesse processo, pegaram essa luta e estão fazendo para valer e está atrasando, produzindo resultado. Isso é importante que haja essa sacolejada, esse renascimento do movimento. Ainda no campo da ameaça, os simples trabalhistas, um projeto de lei na Câmara 951 de 2011, assinado pelo deputado do PSB de Minas Gerais, Júlio Delgado, que diz o seguinte: trabalhador de pequena e microempresa não tem os mesmos direitos do trabalhador da grande e média empresa. Ele pode ter um FGTS menor, pode ter férias menor, pode ter salário menor, pode ter, enfim, uma série de reduções. E a Constituição é clara, no sentido de que a pequena e microempresa deve receber proteção, sim, mas de natureza administrativa, sem burocracia, natureza fiscal, incentivo, juros mais baixos, etc., e de natureza previdenciária, que ela contribui menos para a Previdência. Mas fora disso, mais nada. Quer incluir trabalho nisso? Isso é inconstitucional. E é um assunto que está lá e que é uma ameaça concreta que devemos trabalhar aí. Possibilidade de acordo extrajudicial, um projeto de lei 5.101 de 2013, que permite que um acordo extrajudicial fora da justiça possa abrir mão de direito. Isso também é inconstitucional, mas de qualquer maneira está lá. Tem um outro, o 248 de 2012, que impede que o trabalhador possa reclamar na justiça se no ato da demissão dele ele não fizer uma ressalva na rescisão, dizendo que tem aquelas parcelas a serem cobradas. Está eliminando na prática o direito prescricional que tem na Constituição de até 2 anos após o término da relação de emprego reclamar os únicos 5 na relação do trabalho. Prevalência do negociado sobre o legislado, suspensão do contrato de trabalho, trabalho intermitente. É uma ideia interessante regulamentar o trabalho intermitente, mas é aquele tipo de caso que você vai coletar lã e pode vir tosquear. Porque nós queremos regulamentar o trabalho intermitente para fazer com que um cara que atende na minha casa, arruma uma torneira lá, depois vai para outro lugar, em vários lugares, ele possa somar esses tempos e garantir um benefício previdenciário dele. Os empresários querem fazer diferente. Querem, por exemplo, pegar um garçom que serve o almoço e o jantar, nesse intervalo ele não ganha. Ganha só na hora do almoço e aí fica esperando o resto do dia até lá. Se ele for para a casa dele vai demorar 3 horas. E receba só nesses 2 momentos, que também é um absurdo. Então, um projeto que traz uma ameaça. O Código do Trabalho, então, do ponto de vista dos trabalhadores, são basicamente esses projetos que constituem ameaça, eu não falei das oportunidades, no caso dos servidores públicos. A Convenção 5.1 da OIT permite a negociação no serviço público. Tem uma grande expectativa de que isso possa garantir ao servidor uma negociação tal como no setor privado. Não vai garantir. O princípio da legalidade não permite isso. E a convenção foi aprovada com status de lei ordinária, não foi emenda à Constituição, que também pode, mas não foi aprovada desse modo. Então, ao aprovar essa convenção, qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que ela obriga o governo estadual, federal e municipal a estabelecer mesas permanentes de negociação e dialogar com os trabalhadores. A maioria das greves de serviço público é para abrir a negociação. Com essa regra da convenção, aí vai ser para cumprir os acordos que eventualmente sejam feitos nessa mesa. E isso vai ajudar no sentido da mobilização e obrigar os governantes a sentarem, já que atualmente não são obrigados. Então isso é importante. Extinção da contribuição dos inativos.
O setor público, o trabalhador aposentado, ele paga na parcela que excede ao teto do INSS, isso é um absurdo, pagar 2 vezes pela mesma, sem ter direito ao benefício. Questão do assédio moral, tudo isso aqui é oportunidade que pode resultar de ações do Congresso. Ameaças do ponto de vista dos servidores, existem algumas, por exemplo, a possibilidade de dispensa por insuficiência de desempenho. É um projeto de lei de Fernando Henrique, foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado. O Senado fez 2 emendas, está na Câmara. As emendas não têm a maior importância, aprovado ou rejeitado não faz diferença, o projeto vai para a sanção. Ele fica dizendo o seguinte: o sujeito que tiver, ao longo de 2 anos, ao longo de 5 anos, 2 avaliações, ao longo de 3 anos, 2 avaliações negativas, ele é demitido. Ao longo de 5 anos, 3 intercaladas, é demitido também. Então, uma espada na cabeça dos servidores que rapidamente permite demitir. É o PLP 248/98. Limite de despesa com o pessoal. O projeto que estabelece o seguinte: o servidor público só pode ter aumento até a inflação, o índice de inflação, mais 2,5%. Então, a inflação mais até 2,5%, ou o PIB, se o PIB for menor. Então, o cara não pode ter um crescimento, recuperar a perda lá atrás, porque está limitado a essa situação. E o projeto trata da criação das fundações estatais. Então, esses são basicamente as ameaças do ponto de vista, para concluir, do ponto de vista sindical. Não vislumbro nenhuma alteração que modifique o sistema confederativo. Só na hipótese do Supremo declarar inconstitucional a lei das centrais, que dá a contribuição sindical para as centrais, é que esse tema voltaria com força. As centrais, podem anotar isso, se perderem lá no Supremo, virão com força no sentido de alterar a Constituição para que elas possam arrecadar de toda a categoria e não apenas a mensalidade dos sindicatos que são filiados a ela. Porque essa perda dessa receita da contribuição sindical, na prática, torna sem expressões centrais. Então, vamos buscar de todas as formas garantir uma contribuição negocial, ou outro nome que se dê, no sentido de que a base fixe na Assembleia e determine para ele. Agora, fora disso, se o Supremo não tratar disso nos próximos anos, o risco de que haja mudança na estrutura sindical é muito baixo, embora existam vários projetos nessa direção, mas não interessa nem ao sistema confederativo, nem aos patrões, porque no momento em que entrar em debate, é menos pela contribuição sindical, mas no momento em que entrar em debate esse assunto, nós vamos levantar a contribuição do sistema S, e aí eles correm disso, porque lá rola dinheiro grosso. Então é um quadro que depende muito da capacidade de mobilização, da unidade dos trabalhadores. O governo pode, em alguns projetos que não se tenha condições de barrar no Congresso, vetar e depois, mesmo o veto sendo submetido a uma votação que exige maioria absoluta, não é fácil derrubar esses vetos. Então, tem, como houve em relação à emenda 3, ainda aliados do governo que podem garantir ou retardar eventuais retrocessos. Mas acho que as entidades sindicais têm que ter isso que vocês estão fazendo aqui, em primeiro lugar. Programa de debates, de esclarecimento dessa situação, dessa conjuntura, desse quadro, e mais do que isso, se preocupar para que em 2014, em lugar de redução da metade, que a tendência indica hoje da bancada sindical, a gente dobrar essa bancada e depende só da gente. De apoiar com vigor esses companheiros que fazem essa luta lá, porque eles só têm se sacrificado em favor do movimento e não tem nada de contrapartida. E se não houver essa contrapartida com apoio efetivo em 2014, muitos na eleição passada eles se elegeram na rabeira e agora ficam fora daquele corte lá dos partidos. Então é um momento realmente que requer uma reflexão aprofundada a respeito disso e tem que ter clareza daquilo que eu disse mais uma vez. O Estado é determinante na definição de regras na relação entre pessoas e instituições. Não vai mudar isso nunca. Então, se a gente se afastar desse processo, pessoas mal intencionadas vão ocupar esse espaço
e vão legislar contra a gente. Então é importante, fundamental que saibamos o que são, o que fazem, como funcionam as instituições, né, e que possamos, de forma proativa, contribuir para a construção e ocupação desse espaço de poder que dá a linha de que se o país vai proteger entre os que integram a distribuição nacional da renda, se vai proteger o juro, o lucro, o aluguel, renda do exterior, se vai proteger o salário. E o salário é muito fácil de defender. Você chegar para qualquer pessoa e dizer, olha, eu estou brigando por salário, porque se não vier para mim, vai para o banqueiro, vai para o dono da patente, que geralmente é um laboratório multinacional, vai para o especulador, dono de vários imóveis, né? Vai para o lucro. Então é muito fácil, num conjunto desse, defender o salário. Então, com isso, eu peço desculpas a vocês pelo improviso com que trouxe aqui essas avaliações, uma série de dados, e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado.